Olá, eu tenho um número para você, um número triste, muito cruel, chamado 10 bilhões. Quando nós humanos, essa nossa raça de animais, quando nós... Deixa eu dar um limpo aqui nessa câmera. Quando nós, esse ser dessa raça que é eu e você, chegarmos ao montante de 10 milhões, então vai acontecer uma chamada seleção darwiniana artificial nessa espécie de animal, realizada por um ser, entre aspas, alienígena, ou Deus, ou o que você quiser chamar, tá? Por quê? Porque você analise, veja esse universo todos e os planetas e as galáxias, né? Raciocine um pouco. Se existir vida alienígena, ela não é composta por uma quantidade de seres múltiplos, que nem você vê Guardiões da Galáxias, Star Wars, onde você vê uma quantidade enorme de espécies de animais alienígenas, incluindo nós humanos, uma daqueles lá. Aquilo ali é surreal pensar. Então, nós podemos pensar o quê? No máximo uma ou duas raças de seres, de animais que evoluíram em planetas. Colocamos um raciocínio lógico e coerente, semelhantes ao planeta Terra. Pensamos dessa forma. E aí, como nós temos os nossos pets, os nossos cachorrinhos, os nossos gatos, nossos ratos de laboratório, esses seres então nos têm como seus pets, seus animaizinhos. Primeiro, eles nos deram a vida? Não. Por incrível que pareça, a vida surgiu mesmo no planeta Terra e houve os animais e tudo mais. Como que o ser alienígena então nos achou, né? Ele não criou o seu cachorrinho, o ser alienígena. Ele foi lá na ONG protetora dos animais, de nome Charles Darwin, Evolução das Espécies, e adotou esse animal chamado eu, chamado você, chamado nós, né? Quando aconteceu isso? Aconteceu há milhares de anos lá na África. Ok? Muito bem. Mas você pode, quando eu falo isso, você pode formular na sua mente que os alienígenas vieram então numa nave espacial, interagiram com aquele macaquinho, dando superpoderes, né? Deus soprou a vida nas narinas do homem. Olha que bonito, né, cara? Que coisa linda. Entendeu? Olha lá, hein? Não faça confusão, não se trata disso. Eu vou explicar para você. Você é capaz de entender e compreender as coisas como elas são.
Você vai lá, pega, toca aquele seu smartphone, ele gera som, vai para os seus ouvidos, ele gera imagem na telinha, ele vai para os seus olhos, né? Ah, caiu ketchup no seu celular, você foi dar uma lambida na tela dele para limpar o ketchup. Então você sentiu o gosto do seu celular temperado com ketchup. E o seu celular começou a esquentar, você encostou a bundinha do celular na sua bochecha e falou: esse celular está quente. Isso conota a você os 5 sentidos, né? Então você realmente está vivendo no negócio físico? Ou a gente está vivendo dentro de uma Matrix e tem uma máquina que gera todos os sinais neurológicos referente, não é isso? Vamos raciocinar? Vamos lá. Por exemplo, a sua visão. Existe o nervo óptico, existem os cones e bastonetes dentro do seu olho, então, que geram sinais elétricos, pulsos eletromagnéticos intensos, que vão nesse nervo óptico até o seu grande cérebro. E lá, então, esses sinais elétricos, depois de processado pelo próprio cérebro, formam o que nós chamamos de visão. A audição, a mesma coisa. O paladar, mesma coisa. Pulsos elétricos. O que é? Pulsos elétricos geram campos magnéticos. Você estudou isso no colégio, né? Isso, papai não precisa falar coisas tão bobas como campos elétricos geram campos magnéticos e campos magnéticos geram campos elétricos. Isso aí é o mínimo que você tem que saber, né? Se você não sabe isso, então você está defasado. Você é um grande líder de igreja, mas não sabe sobre campos eletromagnéticos. Isso é triste, é quase que cruel. Não é isso? Muito bem. Então, eu disse para você que nós somos pets de um ser alienígena. E que você conhece tudo que você tem desde que você era um bebezinho, informações chegadas até seu cérebro através de pulsos eletromagnéticos, igual é naqueles cabos de rede, aqueles cabos azuis, aqueles cabos de fibra ótica, lá tá lá um negocinho gerando uma coisa muito legal que os humanos inventaram, que é o código binário, aceso ou apagado, 1 ou 0. E tudo é conversado com sequências de 1 ou 0, ou seja, toda a imagem, todos os textos, todos os áudios são transformados em 0 e 1. Por exemplo, uma sequência de 7 números 1, 1, 1, 1, 1, depois 3 0, 0, 0, 0, depois 1, depois 4 0, 0, 0, 0, depois 21, depois 30 zeros, entendeu? Essas modificações nas quantias, isso, e eles mediram em 7, cada 7 bloquinhos formam um bit, e uma quantia daquele forma o byte. Isso aí não vem, eu não vou ficar explicando, isso daí você tem que saber isso aí tem que ser fluente, bem entendido na sua cabeça. Bytes, bits, código binário, porque senão você não vai entender Deus, porque Deus é baseado nisso.
Você pode imaginar na sua mente que Deus é algo fantasioso da mente humana e não passa de uma peça de teatro sendo feita por religiosos, aqueles bocós, lá nas igrejas. Não se trata disso. Aquilo lá é enfeitar a nave espacial. Isso, a teoria da nave espacial enfeitada. Então, Deus mandou um pequeno artefato chamado sarça ardente. Isso, história da Bíblia lá, que aquilo lá é verdade. Então, um pequeno objeto parecido um tic-tac, aquele docinho branquinho que você compra, é parecido com aquilo lá. Só que a cor dele era negra. E ela era uma cor que não se definia. Ou seja, você viu isso naquele filme antigo, que é o Monolito, que ele tinha aquela cor negra estranha. Depois, modernamente, aqui você vê aquele filme da Lucy, que no final a atriz se transforma numa máquina e a cor dela é uma cor negra cheia de estrelas. Aquilo ali o autor ele interpretou dessa forma, mas na verdade é uma cor negra que você olha para ela e você percebe que ela tem uma certa luz, uma luz que você não entende, aquela cor preta lá que brilha, é estranho. Aí